Presta atenção nessa frase. As melhores coisas da vida são feitas com a retirada dessas coisas, e não com os excessos. Você concorda com isso? Vamos falar hoje sobre esse comportamento que o peregrino aprende ou que ele degusta no caminho de Santiago. Meu nome é Guilherme, eu falo do caminho de Santiago há muito tempo com os peregrinos. Eu ensino sobre o caminho de Santiago para quem quer trilhar esse caminho com muito mais informação, com muito mais consciência. E esse é o episódio de hoje. Fica com a gente nesse podcast. Eu já falei em outros episódios sobre os excessos na mochila do caminho de Santiago. Isso é uma coisa muito recorrente lá. As pessoas analisam muito sobre o tipo de vida que levam no caminho de Santiago, né? É interessante quando você decide trilhar o caminho, existe uma coisa lá que passa antes disso. Seus amigos perguntam, mas você vai conseguir ficar 30 dias ou tanto tempo lá, com uma mochila, dormindo em locais compartilhados, né? Ou mesmo quem vai em hotel para caminho de Santiago, sempre envolve a redução das coisas, né? O peregrino ele passa por um processo lá, e você vai passar, ou você já passou por esse processo, que é quando você chegar a Santiago, quando você volta ao Brasil, você volta com uma pulguinha atrás da orelha. Você passou 30 dias com uma mochila nas tuas costas, 30 dias tendo o essencial para a tua vida funcionar. E quando você volta, você se questiona sobre a carga que você leva na tua vida. Muita gente volta diferente de lá nesse sentido. É válido dizer também aquela frase máxima que eu gosto: ninguém volta do caminho de Santiago sendo a mesma pessoa que foi. Isso é o que passam todos os peregrinos. Mas falando sobre esses excessos, né? Interessante, você decide passar esse tempo na Espanha e quando você se dá conta, isso foi bom. Isso não foi uma luta, você viver com menos lá. Você estar carregando menos coisas dentro do caminho. Você termina e isso não foi uma penitência, isso de longe teve a cara de uma penitência. É claro que pessoas podem passar grandes perrengues no caminho de Santiago quando não sabem o que estão fazendo lá ou como estão fazendo lá, e esse é um tipo de trabalho que a gente faz para peregrinos. Eu tenho muito cuidado em trazer consciência para o peregrino do que ele vai fazer lá e de como ele pode escolher o caminho. Tem vários caminhos, tem caminhos mais luxuosos, caminhos menos luxuosos, caminhos, eles falam caminhos mais raízes, mas não existe um caminho, existe uma experiência que o peregrino passa no caminho de Santiago. Trazendo esse paralelo para a nossa vida sobre o caminho de Santiago, é interessante quando a gente faz esse paralelo à mochila, né? Você carregar muitas coisas, carregar conforto no caminho de Santiago, carregar excessos no caminho de Santiago, significa você despender esforço para isso. Será que não é assim na vida também? Você quer. Isso não envolve uma análise a você, tá? Mas envolve uma análise de vida assim. O que é pesado para carregar? O que te é pesado na vida? No caminho de Santiago a gente aprende a soltar muitas dessas coisas. E quando a gente volta de lá, a gente começa a pensar assim sobre esses pesos. A gente começa. Se a gente cria essa consciência, isso vai para a vida toda. Você quer ter 6 carros, 3 casas, 6 funcionários na tua casa? Carrega esse peso. É uma coisa que você está disposta a fazer. É uma coisa que não é errada, é uma coisa que pode te motivar. Mas será que isso é pesado? Como no caminho de Santiago, pessoas perguntam: eu quero fazer um caminho de Santiago 5 estrelas em hotéis e tal, e estou batalhando grana e não consigo grana para isso. É pesado para você? Será que você tem que soltar isso? Será que o caminho está te regulando nisso também? Está te colocando uma luz para uma informação nova? Eu quero carregar uma mochila de 9 quilos porque eu preciso de um secador de cabelo. Eu já vi isso acontecer, mas isso é bem raro lá. Esses confortos são pesos. Então, a mochila do peregrino é um paralelo com a nossa vida muito interessante. Você quer carregar muito peso na vida, muitas situações na vida? Se você é uma pessoa que tem essa capacidade, esse é o peso que você consegue carregar. Quando a gente analisa que a vida está muito pesada, talvez a gente tenha que lembrar do caminho de Santiago e falar assim: eu estou carregando muito peso aqui, o que dá para eu soltar que não vai fazer diferença para mim? O que eu não preciso carregar mais na minha vida? O que
o que está me deixando cansado disso tudo. Porque lá no caminho, quando você se sentir muito cansado, eu já passei por isso, uma vez no meio do caminho nas Mesetas, que é a região central do caminho francês, belíssima região, região de introspecção. Eu lembro que eu cheguei no albergue da Laura, em Mancera de las Mulas, é um albergue municipal muito gostoso que tem lá. Ele é muito coloquial, né? Ele não é dessa nova era de albergues mais estruturados que aparece agora. Eu lembro que eu abri minha mochila, isso há 22 anos atrás, eu cortei a metade do meu sabonete, eu rasguei a metade da minha toalha, que a gente não usava essas toalhas esportivas, eram toalhas que, quando úmidas, pesavam até mais, toalhas grandes de banho, né? Eu comecei a eliminar essas coisas, eu eliminei medicamento, porque eu vi que tinham coisas, medicamento de pele e tal, que tinham muitas coisas nos albergues e tal, e esses 700, 800 gramas na minha mochila fez uma diferença muito grande, principalmente porque eu me senti na decisão de poder soltar algumas coisas lá. Falei, se estava bom com esses quilos, com menos 800 quilos, no mínimo vai ficar alguma coisa melhor, ou eu vou ter me sentido no poder de ter soltado algumas coisas. E quando eu voltei do caminho, eu demorei para pensar nisso, eu demorei para fazer esse link de falar o que eu estou carregando na vida. É lógico que eu não consegui regular tudo isso na minha vida pessoal, a gente sempre vai, como um navio, a gente vão grudando as conchas, vão grudando as coisas, a gente vai carregando isso, a gente vai criando compromissos na vida, a gente vai entrando e voltando à vida normal. Por isso, o pós-caminho é uma fase muito importante. Eu vejo assim os peregrinos. É quando você cria as expectativas novas de vida com o ensinamento que você teve no caminho de Santiago. E você não tenha dúvidas, é um lugar com muito ensinamento. Mas o caminho de Santiago também, ele tampa buracos em cima das nossas experiências. Pessoas têm experiências muito diferentes lá. O caminho de Santiago coloca luz em muita coisa, porque vai ser talvez a primeira vez da tua vida, se você é uma pessoa que não costuma meditar, não costuma buscar um conhecimento diferente, não costuma buscar o autoconhecimento, talvez vai ser a primeira vez ou a única vez na tua vida que você vai passar muito tempo com você mesmo. Você vai estar com seus pensamentos, isso é uma coisa muito difícil, vai ter dias que é pesado você se carregar no caminho de Santiago, não é só a mochila, né? Então, quando você descobre essas coisas, essas luzes vêm, quando você analisa a tua vida, quando você fala, foi bom ficar esse tempo no caminho com tão pouco e não fez diferença, você traz para o Brasil, você começa a colocar isso na tua vida e já faz uma grande diferença. O grande problema é que a gente acaba esquecendo disso e a vida normal entra e o caminho vira uma nostalgia, você lembra daquela época, você lembra desse pós-caminho, é como se você tivesse saudade dessa pessoa que quase entrou em você, essa pessoa que quase, ela começou a pincelar e falar para você assim, lembra daquilo, vai com menos força, vai mais tranquilo, vive mais o dia a dia, carrega menos coisa, pensa se os seus compromissos estão te levando onde você quer, se o teu estoque de vida está levando onde você quer. Se a resposta for sim, é claro que você tem que ficar com isso tudo, mas deixa o caminho trazer essa luz para você, deixa o caminho trazer essas informações para você. Leva esse tipo de informação para o caminho de Santiago e você vai ver que isso faz todo sentido, que quando você está lá, você vive com menos e é bom. O caminho de Santiago não é uma penitência. O caminho de Santiago é uma penitência para quem vai lá sem saber o que está fazendo, como fazer, como se programar. Tá? É por isso que a gente tem, inclusive, uma mentoria extensa sobre o caminho de Santiago, que fala muito sobre isso aí. Mas não é o assunto aqui que a gente tem. Tá? Fica como uma pílulazinha de informação. E se você já fez o caminho, traz aquela informação que você teve, busca ela. Sempre que você lembrar, coloca um quadrinho do Caminho de Santiago na tua casa para você ter aquilo lembrando, porque às vezes a gente esquece e a vida anda mesmo. Deixa um símbolo do Caminho de Santiago na tua casa, sabendo que esse símbolo vai significar aquela época e aquela pessoa que começou a receber uma informação diferente, começou a ter uma mudança lá. Porque se a gente não carrega esse símbolo, se a gente não carrega, o ser humano é cheio de monumentos. Por que a gente faz monumentos às catástrofes, às tristezas também, para a gente lembrar e não fazer isso de novo, para a gente lembrar dos erros que a gente teve? Por que a gente faz monumentos a coisas importantes? Para que quando a humanidade olhe para aquilo lá, ela tenha uma lembrança de que aquilo foi importante, de que aquilo foi bom. Porque a gente guarda o álbum de fotos, porque a gente olha aquilo lá, a gente lembra daquela época. Então revisita o caminho de Santiago se você já foi. E se você está indo, quando você voltar, busca não esquecer disso, mas não é só com a tua cabeça. A cabeça nossa engana muito. O nosso cérebro,
Ele sempre vai indo para o lado mais fácil, o lado mais fácil é o ambiente. Ele traz a gente para o nosso novo ambiente, a gente se reconstrói no ambiente. Como a gente se reconstrói no caminho de Santiago, a gente se reconstrói na nossa vida antiga aqui. Então tenha símbolo, tenha algum símbolo do caminho de Santiago e saiba que ele, coloque uma informação nele. Ele está significando para mim o que eu vivi lá e o que eu preciso trazer de lá. Ele está significando as buscas, as minhas descobertas e as novas pessoas que saem do caminho de Santiago. Esse símbolo vai te fazer, no mínimo, uma manhã mais gostosa quando você olhar para ele. Você vai lembrar de uma história, você vai lembrar de um tempo que foi muito importante para você, onde você decidiu uma viagem, onde você decidiu uma experiência que não era turística, foi uma experiência muito pessoal. O caminho de Santiago é um caminho interno, o caminho de Santiago é um caminho feito para dentro. Quando alguém falar para você sobre quilômetros no caminho de Santiago, eu tenho que dizer para você que isso é pano de fundo. Caminhar é a principal, o principal assunto sobre caminho de Santiago. A gente vai caminhar, é caminhar. Mas isso é um pano de fundo. Quando você tiver, você vai perceber que isso se reduz a 5, 10% do teu caminho de Santiago. O caminho de Santiago é uma coisa muito maior do que você imagina. Quem esteve lá sabe disso. Então não esquece desse símbolo. Traz o caminho de Santiago para você nos dias da sua vida. Não joga fora ou não esquece essa experiência. É claro que ninguém joga fora, mas a vida faz a gente esquecer. E é tanta coisa que você aprende lá, é tanta coisa que você traz de lá, que pode ser de muita utilidade na tua vida, para trazer mais leveza, para trazer sentimentos bons. Conserve na tua parede coisas que te lembrem coisas boas da tua vida. Reforça o teu pensamento em coisas que te apaziguem o coração. Então, seja um quadro da tua Compostela, ou um quadro da tua credencial, que eu acho mais lindo ainda, a credencial do peregrino, ou a tua concha num lugar especial, a tua vieira do peregrino, ou um quadro bonito, alguma coisa que te traga aquele sentimento do que você viveu lá, para que você possa olhar para a tua vida e falar que tem uma forma de levar as coisas mais leves. Um abraço para você. Compartilhe esse podcast se foi interessante ouvir esse assunto. Esses assuntos eu acho que fazem parte do caminho de Santiago de cada um, como fez parte do meu também. Não é falar somente sobre os quilômetros que você vai ter que fazer, ou se vai cansar, ou se vai precisar de água. Isso eu já faço com os peregrinos, mas eu acho que falta muita gente falar sobre essas entranhas mentais, espirituais ou de energia pessoal do caminho de Santiago com os peregrinos. Porque, na verdade, apesar de você fazer toda uma estrutura em volta de você para você ir para o caminho de Santiago, você está indo buscar só uma coisa lá. E não são fotos, não é um bom vinho. Existe uma coisa além para quem está indo para lá. Porque não é fácil ir para o caminho de Santiago. Não falo somente em esforço ou dinheiro e tal. Não é fácil essa decisão. A gente sabe que ela gera ansiedade, a gente sabe que ela enche, ela traz uma programação diferenciada para a vida, ela traz o esforço para se programar isso, e ela é repleta de ansiedade e medo pelo desconhecido. Medo esse que tem que ficar de fora. Se você for ter um receio de alguma coisa, se você é uma pessoa receosa, mas tem esse receio da pessoa que você vai descobrir lá, mas um receio positivo, assim, uma coisa assim, quem vai sair desse caminho? Né? Quem vai voltar? E as mudanças são muito interiores, tá? É uma coisa que só você vai perceber. E quando alguém te perguntar o que foi o caminho de Santiago, você vai tentar falar, mas você não vai conseguir. Peregrinos conversam com peregrinos de forma muito mais fácil. Você explicar o caminho para alguém que não teve lá ou não tem vontade de ir, é difícil, porque você não vai ter palavras para contar o que você viveu lá, de forma a fazer uma pessoa sentir. É empírico. Tem que arder o teu pé de vez em quando lá. Você tem que passar pelos momentos de longitude no caminho, de caminhos demorados, dos momentos, das primeiras fases, das fases do meio, das fases do fim do caminho, os sentimentos que isso traz, o que te mexe com o hormônio, com o sangue, desintoxicação. É uma jornada muito grande. E nem consigo falar para você aqui tudo que eu queria também, mas espero ter dado uma pincelada legal sobre esses sentimentos. Guarda o caminho quando você for, para sempre com você. Coloque símbolos perto de você, não deixa a tua mente te sacanear e fazer esquecer o caminho de Santiago, porque é muito fácil a gente absorver novamente esse ambiente que a gente volta, que é a tal vida comum.